Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Hoje nós iremos ver uma questão muito importante no que diz respeito à doutrina da justificação pela fé. Nós vamos ver aqui o porquê que essa doutrina ela é tão importante no quesito da soteriologia, ou seja, da doutrina da salvação. Nós veremos então o que leva essa doutrina a ser tão importante? Por que essa doutrina é tão importante? Para compreender melhor essa doutrina, eu quero citar aqui dois textos para você estudar depois. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Então, o que leva a doutrina da justificação ser tão importante? Primeiro, a justificação pela fé é a doutrina que diz que somos justificados pela fé no sacrifício de Jesus. Então, primeiro nós devemos entender que a doutrina da justificação pela fé, ela é a doutrina que diz que nós somos justificados pela fé no sacrifício de Jesus. Ela exclui as obras, ela exclui o meu mérito, ela exclui aquilo que eu possa fazer de bom ou de bem, ela exclui as minhas obras, e a única coisa que pode fazer com que eu seja justificado de acordo com essa doutrina bíblica é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em segundo lugar, na justificação, Deus nos perdoa os pecados, nos imputa a justiça de Cristo e nós somos declarados justificados. Então, é uma mudança de posição. Nós estávamos no banco dos réus para sermos julgados e condenados por todos os pecados que cometemos, mas quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, quando nós cremos no sacrifício de Cristo, então a justiça de Cristo ela é imputada em nós, nossos pecados são perdoados, nós somos declarados então justos. E na declaração de justo, o cristão ele é liberto da culpa do pecado. Nós não somos libertos, nós não somos livres da presença do pecado. O pecado jaz à porta e cabe a nós dominá-lo. O pecado está lá, o pecado está aqui. O pecado ele se apresentará a nós. Nós continuaremos sendo tentados a cair, tentados a pecar. Então nós não seremos livres, libertos, por enquanto, da presença do pecado. Mas nós somos libertos do poder do pecado, da culpa do pecado. Quando nós somos justificados por Cristo Jesus, nós somos livres do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Nós podemos então agora dizer não ao pecado. Nós temos agora plena condição de rejeitá-lo. Nós temos força para isso. Nós estamos justificados. Nós fomos regenerados. Nós nascemos novamente. Então, na declaração de justo, o cristão é liberto da culpa do pecado e do poder do pecado. Porém, não da presença do pecado. Porque da presença do pecado nós só seremos salvos no arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar, que nós passaremos pela glorificação, aí sim nós seremos libertos da presença do pecado. Louvado seja Deus. A justificação ela é uma obra concluída de Deus e é instantânea, ou seja, a justificação pela fé ela é uma obra concluída por Deus. Por que isso aqui é importante ressaltar? Porque há linhas teológicas que nós respeitamos, mas nós não nos curvamos a elas, que diz que a obra da redenção não foi concluída ainda, será concluída ainda, não foi concluída. A obra da justificação ela ainda está em processo. Não, justificação já foi concluída na cruz, quando Jesus declarou que
estava pago. Ele disse, tetelestai, está consumado, está pago. O preço pela libertação do povo, pela libertação do homem, em todas as épocas, em todos os lugares, está pago, está quitado a dívida do pecado. Então a obra foi concluída no Calvário e Cristo ressuscita para mostrar que a obra tenha sido aceita por Deus e ele justificou, diz as Escrituras, para a nossa justificação. Então a obra foi concluída. A obra da justificação é uma obra que foi concluída pelo próprio Deus. E a obra da justificação, ela em nós, ela é instantânea. Ou seja, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos instantaneamente, naquele momento, naquela hora, nós somos declarados justos diante de Deus. Ou seja, nós somos justificados pelos méritos de Cristo Jesus. Então você está percebendo que a doutrina da justificação, ela tem centrado nela a pessoa de Cristo e o valor do sacrifício de Jesus. Não tem espaço para o homem nessa doutrina. Dizer que eu ou você, nós vamos ser salvos por causa que nós somos dizimistas, que nós vamos ser salvos porque nós jejuamos 2 vezes por semana, que nós vamos ser salvos porque nós tiramos todos os dias 2 horas de oração. Não, isso é resultado da justificação. Isso são resultados, essas obras, esses exercícios espirituais, eles não têm o poder de nos salvar. O que tem poder de nos salvar, poder de nos justificar, é unicamente o sangue precioso de Jesus, que já foi derramado no Calvário e que basta nós aceitarmos e crermos nisso e nós seremos declarados justos. Aí o diabo não tem mais acusação contra nós, pois é Deus quem nos justifica, diz as Escrituras. Deus nos justifica, somos justificados por Deus, o sangue de Jesus nos lava de toda mancha de pecado, todos os nossos pecados são perdoados agora em Cristo Jesus e assim nós seremos salvos para a glória de Deus. Então, meus queridos irmãos, porque a doutrina da justificação pela fé é importante? Porque ela exclui todo o mérito humano e todo mérito, toda glória, todo louvor é dado a quem é devido, é dado a quem merece, que é Jesus de Nazaré. Então, a doutrina que a justificação é pelas obras, é por aquilo que eu como ou deixo de comer, se eu guardo certos dias ou não guardo certos dias, isso é besteira, isso é legalismo. Nós cremos que a justificação é pela fé. Somos salvos pela fé no sacrifício de Jesus que foi feito e executado de uma vez por todas na cruz do Calvário. Então, se você que assiste esse vídeo agora nesse momento, se você ainda não aceitou Jesus, não perca tempo, porque a igreja está nessa terra vivendo os seus últimos dias. Então não perca a oportunidade de você crer no sacrifício de Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida e assim ser justificado pelo sangue do Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Até a próxima em nome de Jesus.